Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve aqui canal Falando Sério e mais um vídeo aqui para você. Então pessoal, tudo beleza? Espero que sim. Eu tô assim, ó, ainda a garganta muito inflamada, muito irritada, coriza. Parece que essa gripe não tá querendo me deixar tão cedo, mas a noite perturba demais, pessoal. A noite perturba muito e a noite é uma tosse seca e já estou começando a sentir aquele cansaço, né? O cansaço da gripe. Mas, como dizem que a gripe ela tem aí um ciclo de 7 dias, eu acho que já até passou dos 7 dias, mas espero ficar logo bem e mais animado, porque realmente essa gripe está me deixando muito cansado. Então, gente, olha só, o vídeo de hoje é para descascar essa turma sem noção desse tal de bebê reborn. Isso aí já está ficando assim feio, né? Já está torrando o saco, a cabeça já está puta da vida já com tanta babaquice, com tanta informação sobre esse tal de bebê reborn, né? É uma coisa assim que aparece, que você não sabe como é que isso aparece assim do nada e vai ganhando dimensões de uma forma assim tão sem noção que você fica pensando que só mesmo pessoas sem equilíbrio mental é que se presta a fazer esse papel de ser papai ou ser mamãe de um boneco que querem chamar de bebê, né? Um boneco mais trabalhado que as pessoas estão totalmente sem noção para chamar de bebê. Ou, no decorrer do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o que pode estar por trás dessa onda desse tal de bebê reborn, né? Que dá até asco quando a gente começa a ver certas pessoas elas se prestarem a fazerem demonstração e uso desse tal de boneco, que parece mais um boneco do Chuck, primo do Chuck, irmão do Chuck, e usando aí a paciência das pessoas. Então hoje eu vou comentar sobre esse tal de bebê reborn, esse boneco reborn repugnante. Então vamos lá, gente. Quando surgiu, eu fiz aqui minhas anotações como sempre. Então quando surgiu esse tal de boneco, esse boneco que está andando por aí, eu pensei que era mais um boneco para colecionadores, né? Porque tem pessoas que elas colecionam, dão de presente para as filhas, enfim, e fica no final lá, guardadinho lá no quarto da criança, como um presente, né? E elas crescem, aquele bonequinho fica lá como estimação e uma lembrança da infância. No entanto, esse boneco do nada começou a ganhar vida, parece que ganhou vida própria. E a sem vergonhice foi ganhando projeções totalmente sem noção e digno de estudos da psiquiatria, né? Eu acho que a pessoa, ela é só observar o semblante dessas pessoas que estão usando esse boneco, né? Parece que são pessoas totalmente desequilibradas, né? E que precisam realmente de algum acompanhamento psiquiátrico, psicológico, alguma coisa assim, porque dá para perceber que não são pessoas normais. Como um boneco passou a ter até certidão de nascimento e casos de agendamento para batismo, como é que pode isso? Um boneco sem vida, ele ter até agendamento, querer
As pessoas querem fazer até agendamento para batizar um boneco, sem noção nenhuma, né? A vergonha alheia, ela parece que não existe. As pessoas perderam a decência, a vergonha na cara para se prestar uma coisa dessa. Várias mulheres marcando, olha só que absurdo, várias mulheres marcando encontros em parque para passear com seus bebês reborn. A que ponto a sociedade está chegando a se prestar uma coisa dessa? Uma reunião de mães, e de repente até o pai também, até o homem se presta também a uma coisa tão ridícula dessa, de ir a um parque para fazer reunião de bebês reborn. Né? É uma coisa assim estranhíssima. Como é que as pessoas estão se prestando a isso? Eu me perguntei, será que esses bebês são uns ciborgue ou essas mulheres se acham mulheres biônicas? Só pode ser. Essas mulheres devem ser biônicas, elas não devem ser mulheres naturais, mulheres da terra, mulheres de carne e osso, para elas fazerem de um boneco o bebê dela. Simplesmente é uma coisa assim fora do normal. É de pegar, prestar atenção e dizer assim, como isso pode acontecer aqui no Brasil e as pessoas estão se prestando a esse tipo de coisa tão ridícula. Ou essas mulheres são totalmente descompensadas psicologicamente e elas estão precisando de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? Também tem que fazer essa pesquisa também, pegar e dizer assim, vem cá, você tem algum problema? Vamos fazer aqui um estudo, você quer alguma ajuda, né? Para você cair na realidade, você vê que é um bebê, esse bebê aí que você chama de bebê é um boneco que ela não tem ossos, ela não tem respiração, elas não têm carne, né? Elas não têm nada, né? Apenas é um boneco que querem chamar de bebê. Então, o próprio nome diz, bebê reborn já está errado. Por que está errado isso aí? Bebê reborn. Um bebê, gente, ele nasceu, ele foi gerado pela mãe no ventre materno, ele foi planejado, ele nasceu de um parto e principalmente ele é de carne e ossos. Além disso, ele respira, ele tem um coração, ele chora, ele de madrugada ele acorda e pede para mamar, ele faz xixi e também suja a fralda de cocô. Esse sim é um bebê. Esse é o bebê original que tem que ser chamado de bebê e não bebê reborn, que é um boneco muito do mequetrefe que está aí fazendo a cabeça de pessoas que de repente estão entrando nessa onda também. Agora, esse que está aí e chama de bebê reborn é um boneco muito do safado, que estão sendo usados por pessoas desequilibradas e que precisam de ajuda e acompanhamento psiquiátrico. Mas também, pessoal, eu acho o seguinte, que esse tipo de pessoas, elas devem buscar uma ajuda médica, porque esse boneco, ele não vai crescer, esse boneco não cresce, ele não vai fazer cocô nas fraldas, ele não vai chamar a mamãe nem papai, mamãe, papai, e não vai te reconhecer como papai e mamãe. É um boneco, ele não fala. Esse boneco não vai suprir
as suas necessidades emocionais fundamentais, apenas irá te aprisionar no mundo imaginário e da fantasia. Quer realmente um bebê para chamar de seu? Converse com seu parceiro, programe uma gravidez como pessoas normais e naturais. Vivam a gestação de 9 meses e depois sim terás um verdadeiro bebê. Pessoal, uma coisa muito séria que eu vou contar aqui para vocês. Se essas pessoas que estão propagando essa onda desse tal de boneco reborn, se elas não têm problemas emocionais, essa turma deve estar ganhando muito dinheiro usando e abusando do sentimento de mulheres que por algum motivo tiveram a perda, a interrupção da gravidez. Eles estão brincando com o psicológico dessas pessoas, com o psicológico dessas mulheres. Isso é gravíssimo. Quando elas fazem esse tipo de transferência de sentimento para um boneco e não um bebê, isso aí elas estão brincando com o sentimento alheio, o sentimento de mulheres que de repente tiveram a sua gravidez interrompida. Isso é muito sério, gente. Isso é brincar, é uma brincadeira de mau gosto. Então, ou essas pessoas, torno a dizer, ou essas pessoas elas têm problemas psicológicos e precisa de ajuda e tratamento psiquiátrico, ou então essas pessoas estão aí ganhando dinheiro, de repente até em plataformas de venda desses bonecos, ganhando dinheiro a rodo, mas ao mesmo tempo elas estão tentando influenciar na vida de pessoas que passaram por algum tipo de problema relacionados com a gravidez. Então, é uma coisa séria a ser pensada e ser analisada. Boneco é boneco e não é um ser humano. Boneco é esse que a gente vê aí em lojas, que eles não têm nenhum tipo de expressão, eles não esboçam nenhum tipo de afetividade e simplesmente as pessoas compram apenas como uma maneira de presentear o filho, a filha, né, em idade, como um presente para ser colocado lá no quartinho, para ser um brinquedo e não como um bebê real. Essa turma que está aí abraçando um bebê reborn, querendo batizar, levar para passear no parque, está querendo atendimento psiquiátrico ou atendimento psicológico e atendimento pediátrico, na realidade, elas estão levando essas crianças, né, para fazer atendimento psiquiátrico no consultório. Como é que um médico ele vai chegar, vai atender um boneco que não tem coração, que não pulsa, que ele usa fralda, mas não caga, ele não urina, ele não chora, ele não emite nenhum sinal de afetividade? Como é que uma pessoa dessa tem a coragem, tem a cara de pau, totalmente sem noção, para querer levar no consultório médico e dizer que quer um atendimento para um boneco? Isso não existe, gente. Isso é caso até de ser notificado, porque isso é uma vergonha. Fica a minha dica aqui. E já vi também até casos que apareceu um dia desse aí um pastor, gente, pelo amor de Deus, um pastor dizendo que vai levar a criança, esse boneco sendo chamado de criança, para ser batizado. Então eu dou a seguinte sugestão: essas pessoas aí que estão fazendo esse boneco parecer um bebê de verdade, eu dou a seguinte sugestão para esse pessoal: procure um local para fazer aí uma entrada na fila de adoção. Vai lá, entra aí numa fila de adoção, busque se qualificar
para adotar uma criancinha, um bebezinho que está querendo um lar. Essa sim, ela está querendo um papai e ela também está querendo uma mamãe para ter uma vida digna e ser tratada com amor. Vai lá, procura uma fila dessa aí de adoção, seja mais humana, mais justa e vai lá cumprir a sua ação do coração. Vai lá. Eu quero adotar uma criança verdadeira, um bebê verdadeiro, e não uma criança, como eu já falei, que ela não suja uma fralda, ela não chora de madrugada pedindo para mamar, ela não olha para você já com sentimento de te enxergar como o pai, como a mãe. Vai lá, entra numa fila dessa e tente adotar, procure adotar uma criancinha que está precisando. Seja mais justa, seja mais humana. Para ser levada, essa criança também, ela quer, quando crescer, ela quer ser levada para um parque, para passear como qualquer criança normal. Ela quer ser adotada, ela quer ter uma vida digna também. E assim você estará sendo uma pessoa muito mais humana e mais feliz com o seu bebê de verdade. Tá bom, pessoal? Então, hoje essa foi minha reflexão. Não sei se deu para vocês entenderem bem tudo que eu falei. Teve uns pontos aqui que eu talvez tenha misturado um pouquinho, mas no final mostra a minha reflexão e ao mesmo tempo indignação dessas pessoas estarem se prestando a esse tipo de coisa. E o pior, muita gente ela está alimentando essa pouca vergonha, essa safadeza, essa vulgaridade. Muita gente apoiando esse tipo de gente, dando corda a essa insanidade. Ok, pessoal? Mais um vídeo aqui do canal Falando Sério. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.